Olá, queridos, paz seja com todos. Deixa eu compartilhar com você uma palavra que está ardendo no meu coração. Acabei de sair de uma ministração aqui numa casa de recuperação de homens viciados em droga e álcool. E o Senhor ministrou aos nossos corações uma palavra muito forte que está lá em João capítulo 5, e eu quero compartilhar com você, bem rápido, que conta a história. Ali João narra a história de um homem paralítico durante 38 anos, e ele estava às margens de um tanque chamado Betesda. E ali narra que esse homem, durante 38 anos, ele acreditou numa fábula. Porque ao ler a Bíblia, parece que a Bíblia está dizendo que anjo descia naquele lugar. Não, a Bíblia está narrando que eles acreditavam numa fábula muito antiga das suas tradições religiosas, de que um anjo descia naquele tanque e movia as águas. E ao mover as águas, o primeiro que descesse naquela água em movimento, ele seria curado. E esse homem, com 38 anos de idade, às margens daquele tanque, acreditou nisso. Aí Jesus chega para ele, e Jesus não pergunta o nome dele, não pergunta a religião dele, Jesus não pergunta qual igreja que ele frequentava, Jesus não pergunta se ele era de direita, se ele é de esquerda. Jesus não pergunta nada disso. Jesus só fala para ele o seguinte: você quer ser curado? E aquele homem, ele só tinha duas respostas: sim ou não. Porém, ele, diante de Jesus, que até então ele revela que não conhecia, ele começa a contar, expor para Jesus os seus problemas, os seus desafios. E ele fala que ele está ali há muito tempo, e toda vez que a água é movida, que ele tenta se lançar na água, alguém vem e lança-se na frente dele. E é interessante que Jesus fala assim: então faz o seguinte, pega a sua maca, a sua cama, levanta e anda. E aquele homem é curado instantaneamente. O que eu quero falar com você acerca disso? Que aquele homem acreditou numa fábula religiosa com um fundo aparentemente muito verdadeiro, porque dizia que um anjo descia naquelas águas e movimentava, e quem descesse primeiro seria curado. É uma fábula interessante, não é verdade? Tem até um fundo de verdade, até um fundo espiritual, né? Quantas interpretações diziam que as águas mexiam, e até músicas e tudo mais. Mas, na verdade, isso é um engano. Isso são fábulas, tradições religiosas que a gente herda da nossa cultura, dos nossos familiares, e que ela não proporciona nenhuma experiência acerca do conhecimento de Deus e do conhecimento de Jesus. Prova disso que Jesus estava em pé fisicamente diante daquele homem, e aquele homem em momento nenhum identificou quem estava diante dele. Sabe por quê? Porque aquele homem era escravo das suas tradições religiosas. Ele era escravo daquilo que foi ensinado para ele, para sua família, para sua geração durante anos, talvez décadas, séculos, milênios. E ele acreditava naquilo. E agora ele estava diante do Messias, diante do Salvador da humanidade, diante daquele que tem o poder para perdoar pecados, para proporcionar salvação eterna para o homem caído. Mas ele está cego nas suas tradições. Então, eu te pergunto, será que você não está cego nas suas tradições religiosas? Talvez, será que você não é escravo de fábulas,
que você ouviu nos púlpitos da vida, nos livros da vida, nos TikToks, nos Instagrams, nos 30 segundos da vida? Será que você não é escravo de uma fábula que você está jurando de pé junto, de que se eu fizer aquilo, se eu tocar nisso, se eu mergulhar, se eu passar, se eu caminhar, se eu andar, se for o esforço das minhas mãos, dos meus braços, vai acontecer? E não tem acontecido, e o tempo não te espera. Aquele homem estava há 38 anos naquele lugar, sendo enganado. E agora ele estava diante de Jesus. E a sua tradição religiosa não lhe proporcionou conhecer e saber quem estava diante dele. E sabe o que é interessante, mais triste? Que aquele homem foi curado, Jesus saiu, e aquele homem foi para outro lugar, e alguém perguntou para ele, um dos fariseus perguntou para ele, mas quem foi que te curou? E ele não sabia quem foi que curou ele. Talvez você já foi até curado nessa vida sua, mas você não sabe quem te curou. Porque a sua tradição religiosa talvez até te proporcionou a misericórdia de Deus te curar. Mas isso não te proporcionou conhecer Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. E agora aquele homem volta para o templo, e ele chega no templo e se depara com Jesus. E Jesus fala para ele, realmente você está curado, né? E aí Jesus fala uma coisa tremenda para ele, fala assim, olha, vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. E a partir daquele momento, aquele homem começa a falar para todos que quem havia curado ele era Jesus. Então percebe que o mais importante na sua vida não é a cura da sua doença. O mais importante da sua vida é os seus pecados perdoados. Porque o milagre da cura pode livrar sua carne de uma doença. Mas o milagre da cura não vai livrar sua alma da condenação eterna. Então muda a sua rota, muda o seu foco e direciona a sua busca para conhecer Jesus. E se você for curado, amém. Agora, se você não for curado, a sua alma teve encontro com Jesus. Eu tive uma experiência muito profunda agora, durante a ministração ali na casa de recuperação, um homem cego, consequência de um HIV e da sua dependência química em cocaína. Ele veio conversar comigo e falou, meu sonho é que alguém coloque a mão em mim e me cure dessa cegueira. Que ele ficou cego recentemente. E durante a ministração ali, o Espírito Santo me incomodou de uma forma muito forte. E eu falei para aquele homem o seguinte, eu falei assim, olha, o mais importante da sua vida não é Jesus curar você da cegueira. O mais importante da sua vida é Jesus curar sua mente, para que você enxergue o Cristo na sua frente. Porque existem muitas pessoas aqui que elas enxergam fisicamente, mas espiritualmente elas estão cegas. E sabe o que aconteceu, irmão? Aquele irmão caiu em lágrimas, porque ele falou assim, eu quero ver Jesus. E talvez você foi curado na sua carne, mas você é cego espiritualmente. Você é escravo das suas tradições religiosas. E você acha que você está funcionando para Deus. Mas você é um cego. Você não conhece Jesus. A maior doença daquele paralítico não eram suas pernas, mas eram os seus olhos espirituais. Cego, ele não viu Jesus a um palmo do seu nariz. Sabe por quê? Tradições religiosas. Pessoas viciadas em fábulas que elas ouvem dos púlpitos, dos falsos profetas desse tempo. E são curados, mas permanecem escravos e cegos das suas fábulas malditas. Aquele homem em prantos, cego humanamente, mas espiritualmente vendo Cristo, coisa que talvez você não viu ainda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que em ti o Senhor ergue o teu rosto e te dê a paz. E abra os seus olhos para ver o Cristo.